Eu tava pensando nisso outro dia. Você sabe uma narração que vai ser épica? O dia que o Vasco voltar a ganhar um título grande. Você já imaginou a loucura que vai ser isso, cara? Pintou informação! E aí, tia, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Forte abraço para vocês. Pintou informação, tá na área. Se derrubar é pênalti. Vamos trazer aqui informações para vocês sobre Richarlison. Vamos trazer aqui também o nosso Pedro Martins, o nosso diretor executivo que esteve presente ontem, né, na reunião lá da CBF. E também vamos trazer uma fala da Leila Pereira neste vídeo aqui. Um vídeo bem importante. Então, desde já, vou pedir para você deixar seu like, compartilhar o link nos seus grupos de WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral especial aqui para o podcast Cruz Maltino. Beleza? Vamos lá, sem enrolação. Vamos falar aqui que ontem, né, tivemos o assunto Richarlison, né, o Pombo. Está lá no Tottenham, está jogando lá. Dizem as informações que ele não está satisfeito. Quem trouxe essa informação foi até o Neto, lá no programa dele na Band. E alguns amigos, né, alguns amigos jornalistas veio aí com a informação de que o Vasco não procurou o agente do Richarlison e nem mesmo o Richarlison. Né, umas informações bem importantes, não teve a procura. Porém, o ídolo Edmundo, em sua live ontem, mostrou ali a sua intenção, analisando o contexto geral envolvendo uma possível chegada do Richarlison. Então, vou pedir para vocês aí acompanhar o que o Edmundo falou na sua live. Dá uma olhada aí. Toda abertura de janela tem chegadas e saídas, né? Então, tem possibilidade de alguns atletas que não estão felizes, não estão satisfeitos, que têm mercado, saírem. Com isso, você abre aí possibilidade de chegada de outros. Em relação ao Richarlison é do Espírito Santo, começou a carreira dele profissional no América Mineiro e se destacou no Fluminense. Mas ele sempre deixou muito claro que é torcedor do Vasco, interage muito nas minhas redes sociais, interage muito com o Pedrinho e tudo. Eu acho que seria, para ele, da felicidade dele, pessoal, seria legal ele voltar ao Brasil. De novo, falo muito nas nossas reuniões internas. Você tem que estar preparado para receber esse tipo de jogador. Né? Um belo CT, um belo estádio, uma torcida apaixonada. Por quê? Porque ele vai abrir mão de grana, ninguém vai conseguir pagar o que o Richarlison ganha lá no Tottenham, em função de estar alegre, de estar feliz, de estar perto do treinador da seleção brasileira, num time que vai estar brigando por coisas importantes, jogando competições importantes. Tudo isso tem sido levado em consideração. A gente está olhando o mercado como um todo, conversando com pessoas, né? Não estamos conversando com o Richarlison, até porque hoje o mais importante é entender as finanças. Só que, cara, passa 99%, os diretores de futebol aí, eles gostam muito de se autopromover, né? Os mais renomados aí. Um deles até passou recentemente no Vasco. Mas a contratação de um jogador como esse, 99% é a vontade do jogador e o poder de convencimento ao clube que ele joga. Nenhum time do Brasil tem condições de ir lá e comprar o Richarlison. Nenhum time, falando especificamente do Richarlison, tá? Nenhum time tem condições de ir lá e comprá-lo. Nenhum time do Brasil, nenhum, tem condições de ir lá e pagar o salário que ele ganha, para tirar ele de lá, de livre, espontânea vontade, sabe? Vai ter que passar muito pela vontade do jogador. Na minha opinião, o Richarlison seria muito, mas muito bom aqui no Vasco. Eu entendo quando o Edmundo fala ali que tem que ter o planejamento para atrair, né, os jogadores desse nível aí, ele, Felipe Coutinho, o próprio Thiago Alcântara, que virou uma polêmica aí, né, e aparentemente, pelo que a gente vê, ele está dando preferência a continuar na Europa. Enfim, cara, eu acho que nesse quesito é certo ter uma preparação para que esses níveis, né, esses jogadores de níveis assim, possam vir. Claro, Richarlison, se ele quiser e tiver, né, o Vasco tiver a oportunidade de fazer uma proposta, aí é só vir para cá que, como vascaíno, você vai ser bem recolhido aqui com a nossa torcida, que gosta muito, né, cara? O torcedor do Vasco, depois que saiu até aquele vídeo lá com o DG dando camisa a ele, o Cunha, né?
o Guimarães também, e a gente vê ali que o torcedor vascaíno abraçou o Richarlison de certa forma. Então, cara, se tiver oportunidade, vem aí, que vai ser bem interessante ter você aqui conosco, com a mais leal de todas, beleza? E ontem também teve uma reunião, tá? Ontem teve uma reunião lá na CBF, onde ficou... a CBF vai utilizar, né, a data FIFA e a inversão de mando de campo para recuperar os jogos atrasados pelo Brasileirão. E quem esteve lá representando o Vasco foi o diretor executivo do Vasco, Pedro Martins. E ele falou aí sobre planejamento, falou da janela, né? Falou sobre como está sendo o seu dia ali no Vasco, blindagem de jogador e também sobre o Pedrinho. Eu quero que vocês confere, né, a fala dele diante desses temas aí. Pode falar que o Vasco está se preparando aí, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências. E aí, quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome. Eu tenho acompanhado muito o Vasco de todos os lados, né? Primeiro nas rotinas, os meus primeiros dias aqui foi para entrar com profundidade na rotina, entender os atletas, entender os funcionários, mas também olhar para fora, né? Olhar a expectativa da torcida, olhar a história da instituição, né? E eu acredito que tudo isso faz parte das próximas ações aí que a gente vai tomar pensando no bem do Vasco. Todo mundo trabalhando para o bem do Vasco, né? Eu cheguei dentro do clube, olhando o futuro do clube, pensando no projeto que a gente pode construir para o Vasco, e acredito que o primeiro passo é blindar o CT, é fazer com que todos os atletas estejam engajados na temporada, nos próximos adversários, e eu tenho certeza que isso já está acontecendo, não só através da chegada do Álvaro, mas pelo perfil de jogador que a gente tem dentro do CT. O Pedrinho hoje ele já tem feito alguns contatos, né, com a SAF, tanto comigo quanto com o Lúcio, pensando no futuro da instituição, independente de batalhas jurídicas, ele está olhando para o bem do Vasco e tem questionado e perguntado sobre o planejamento, e a gente tem passado todas as informações necessárias para ele. Bom, aí você pode perceber que ele pôde, né, estar vivenciando aí o Vasco, é bem interessante. Nisso ele declarou ali como que o Pedrinho está vivenciando também o dia a dia, agora que ele está analisando e vendo o futebol, ele que está comandando o futebol, e o Pedrinho está bem presente, como o próprio Pedro Martins informou aí. Interessante, nos últimos dias a gente tem visto aí realmente, publicamente, o Pedrinho trabalhando pra caramba. Ele esteve em São Paulo na sexta-feira, depois no sábado já estava lá no futsal do Vasco profissional. Enfim, agora você vê aí que o Pedrinho está se movimentando, está trabalhando no seu dia a dia. Bem interessante. Bom, e vamos trazer para vocês aqui o seguinte, que nessa mesma reunião estava a Leila Pereira, né? A Leila Pereira, esposa aí do Lamac, né? Que estava a fim de adquirir a SAF do Vasco da Gama aí diante da 777. Porém, escuta aí o que a Leila disse. Como todos vocês sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro nós teremos eleição. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. E eu, como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, não é? Ele não poderia, hipótese nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Aí, ou seja, ela declarou que quer reeleição, declarou que o Lamac não poderia, já que ele é um membro ali dentro do Palmeiras. Então tá bem explicado aí sobre a situação do Lamac. Apesar de eu achar que isso daí pode ter uma reviravolta, porque no mundo dos negócios tem isso daí direto. O mesmo cara que fala que não quer, pode estar esperando de repente o preço dar uma baixada e adquirir. Eles sabem, no fundo, apesar da Leila estar falando aí que só quer saber de Palmeiras, né, que o foco dela é o Palmeiras, isso e aquilo, a gente sabe que o Vasco é um clube muito lucrativo. Você vai estar investindo hoje para lucrar daqui a 5, 6 anos aí, um valor absurdo. Afinal de contas, virou SAF. E falar em virar SAF, né? O pessoal da Atenção Vascaína trouxe a informação de que o Jorge Salgado pode estar aí sendo consultado a qualquer momento para esclarecer alguns pontos. Eu acho que deveria ser para ontem isso daí. Estou dando total apoio para a galera lá do Pedrinho poder chamar tanto ele, o Salgado, o Osório, o Duque Estrada, entre outros aí, que fizeram essa lambança de vender o Vasco, a SAF do Vasco,
para essa sabem que não entende nada de futebol, tá toda cagada também. Mas, enfim, o Vasco é um clube do povo e o povo tem que ter o respeito que merece. Afinal de contas, está falando aí do amor, da paixão de milhões e milhões de torcedores do Vasco. Bom, galera, eu vou ficar aqui fazendo mais uma vez o convite. Todo dia eu faço esse convite para vocês. Almoça Vasco às 12 horas, não perca. Dá essa moral pra gente. Então, deixa o seu like aqui também, tá? Deixa o seu like, compartilhe o link aí os seus grupos de WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreva aí para a gente continuar tendo esse crescimento muito, mas muito bacana. E agradecer a cada um de vocês que está fazendo parte aí da nossa família, do podcast Cruz Maltino, e deixar a gente também participar do seu dia a dia. É gratificante demais. Tamo junto, aguardo vocês aí às 12 horas no Almoça Vasco. Até mais. Pintou informação.